Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. É na comunhão do Espírito Santo que nos reunimos para celebrar a Páscoa semanal de Jesus, abrindo-nos à ternura e à compaixão de nosso Deus, que acolhe pobres e pecadores. E hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E nós vamos ver o sentido porque Jesus falou desse jeito hoje no Evangelho e qual o sentido para a nossa vida também dessa mensagem para a nossa vida hoje. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Senhor, tudo o que fizestes conosco, com razão fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo vossa misericórdia. Conferir livro de Daniel, capítulo 3, verso 31.29 e seguinte, ponto 43.42. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, verso 25 a 28. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 24. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Reze comigo. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Reze comigo. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Reze comigo. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Reze comigo. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso de 1 a 11. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Conferir Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Cristo hoje nos ensina que o caminho é nos abrirmos a Deus. A proposta de Deus
E a proposta de Deus está para aqueles que buscam a verdade do interior. Por isso, Jesus vai mostrar muito bem que em Mateus capítulo 21, quando ele vai dizer: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E a gente sabe que o Evangelho de Mateus também, quando for escrito, no princípio do cristianismo, para as primeiras comunidades, Mateus viera com essa preocupação, porque as comunidades perguntavam, principalmente as comunidades do Oriente, do Ocidente, distante de Jerusalém, distante de Israel, perguntavam: por que as autoridades religiosas não aceitaram Jesus como Filho de Deus? Por que quiseram matá-lo? Perguntas que eles faziam, os discípulos tinham que responder. E Mateus deixou bem escrito por que Jesus não for aceito em Israel. Ora, se as autoridades religiosas, que são aqueles que orientam o povo, não aceitaram a verdade de Jesus, preferiram seguir seus caminhos, obviamente que eles vão ensinar o povo a mesma coisa. Foi isso que aconteceu em Israel. As autoridades não aceitaram o convite. E aí Jesus vai colocar essa parábola, muito bem colocada. Por que que também as primeiras comunidades vão perguntar: por que somente as prostitutas, somente os pescadores, aqueles que eram considerados pecadores, seguiram Jesus? E aí está a resposta. Porque Jesus vem falar no Evangelho, muito bem colocado, que eles vos precedem, porque quando Jesus vai falar que o primeiro filho vai dizer não vou e vai, e o segundo filho vai dizer que vai, mas não vai, se refere justamente a essa situação. Porque aqueles que deveriam mostrar pela prática que eram verdadeiros realizadores da vontade de Deus, não realizavam. Eram estes que Jesus está falando aí, os fariseus, os doutores da lei. E Cristo quer nos mostrar para nós também que seguimos a Ele, que o reino de Deus também deve nos preceder se também nos convertermos, aceitarmos a verdade, aceitarmos a sua mensagem e vivenciarmos. É para esse que o reino de Deus precede. Porque a disposição daqueles que eram cobradores de impostos, prostitutas, daqueles que eram considerados pecadores, a disposição destes era de se colocar a serviço imediatamente, de aceitar a proposta, dizer não à sua vida do passado, dizer não ao pecado e passar a seguir Jesus. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Não basta nos dizermos cristãos. Nos dizermos cristãos é basicamente estar nessa condição dos fariseus, dos doutores da lei, que se diziam servos de Deus, que se diziam doutores da lei, que se diziam pastores até, orientadores do povo, líderes religiosos, mas que no fundo não absorviam a mensagem de Cristo, não absorviam e não, ainda mais, com outra passagem Jesus vai dizer, ainda mais impediam que outros acreditassem. E aí as primeiras comunidades vão entender, nós vamos entender também porque os judeus não acreditaram em Jesus. Porque os líderes religiosos de sua época eram esses aí. Eram pessoas que se fechavam e não deixavam outros verem também. Eram, como Jesus viera dizer em outro momento, cegos a guiar outros cegos. E quantos cegos estão a guiar outros cegos? Porque se a proposta de Jesus não for anunciada como Jesus anunciou, como essa verdade que liberta, ela vai ser como que desses que também vão orientar, como os doutores da lei, falsamente o povo. Devemos entender que o Evangelho de Cristo está como na primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, verso 25 a 28.
quando Ezequiel vai mostrar que no versículo 25, quando Deus reclama aquilo que o povo está buscando entender dele e não entende. Quando ele vai dizer, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Mas ele vai dizer, ouvi voz da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta. Porque no Evangelho é justamente isso que vai acontecer. Aquelas autoridades, para não negarem a si mesmo, preferem negar a verdade. Porque negando a si mesmos, eles vão estar errados. E eles não queriam mostrar-se errado. Jesus Cristo estava corrigindo eles, mas eles preferiram permanecer no erro. E quantos permanecem no erro, preferem acreditar que a mensagem que Cristo direciona não é para eles? E quantos até fazem pouco dessa mensagem e não colocam em prática? Devemos ser como este filho que Jesus vai mostrar, que disse não, eu não vou. Foi aquele filho mal criado que disse não vou, mas foi. E quantos são convidados, dizem que vão e não vão? E eu? Sou um desses convidados? A conversão, que diz que me converto, mas no fundo permaneço no pecado, no fundo do poço? Ou sou como este filho, que diz não, como aquele que diz não à conversão, mas se converte imediatamente? As prostitutas e os pecadores vos precedem no reino de Deus. Devemos abraçar esse evangelho de hoje, morrer por essa causa, Cristo em nós. Para as primeiras comunidades era difícil entender por que Israel, por que as autoridades religiosas não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Porque Jesus viera morrer de uma forma tão vergonhosa. Porque colocaram Jesus no meio dos malfeitores, se ele era o Filho de Deus. Mas nós entendemos que aqueles que conduziram o povo de sua época, aqueles que eram considerados pastores, eram esses guias cegos, que não enxergavam os seus erros, que apontavam para o erro do outro. E quantos cegos estão assim, a guiar outros cegos, que apontam o erro dos outros, mas não reconhecem os erros de si. E eu reconheço que sou pecador para preceder nesse reino de Deus, onde Cristo busca verdadeiros convertidos a se comprometerem com o Evangelho, ou sou como um desses aí, que digo sim, mas vivo na hipocrisia? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos rezar as laudes comigo. Aqui as laudes para você rezar conosco. Fazer a consagração das primeiras horas para Deus, fazendo com que a luz venha nos visitar, dissipando todas as trevas que há ao nosso redor. Vamos dar lugar à luz. E hoje é o dia de recebermos Jesus na Eucaristia. Não esqueça de ir à Eucaristia. E aonde for, no lugar mais próximo, mais distante, se tiver a possibilidade de receber em corpo, sangue, alma e divindade, recebe na partícula. Se não, vamos ligar a televisão, desligar todos os celulares do nosso lado, tirar tudo aquilo que nos distrai
e vamos nos olhar para aquele sacerdote que vai estar apresentando aquela Eucaristia que vamos comungar também de forma espiritual. Mas vamos receber hoje e dar esse lugar para Deus. Hoje é o dia de mostrar nosso amor a Deus verdadeiramente. É o dia de colocarmos em prática o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é lembrar seu santo dia. E o seu santo dia é hoje, o dia da ressurreição, dia de receber o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, em nossas vidas. Obrigado pela sua participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos também. E também deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.